Estamos de volta hoje falando sobre novas formas de ocupação dos espaços públicos. Neste bloco vamos falar sobre esporte, especificamente sobre futebol americano, que neste ano terá o terceiro campeonato estadual e realizou a abertura do campeonato na Arena Independência. Para falar sobre esse esporte em BH, eu converso com o presidente da Federação Mineira de Futebol Americano, Abraão Coelho, e o vereador Pelé do Vôlei. Abraão, explica pra gente, não é muito comum, estamos muito acostumados com o futebol, mas com o futebol americano não, qual que é o objetivo do jogo, só pra gente dar uma situada no assunto. Boa noite, Fernanda, obrigado pela oportunidade. O futebol americano é um jogo de conquista de território. O objetivo é que o meu time, que está do lado de cá, consiga cruzar todo o território do time opositor e alcance a end zone, que é a zona de pontuação. Com isso a gente marca um touchdown e tem a possibilidade de tentar um ponto extra, que é aquele chute dentro daquele Y ali que a gente vê em alguns filmes e tudo mais. E ali a gente marca uma pontuação. Então é um jogo, sim, de conquista de território e pontuação. Dessa forma, você consegue avançar no campo com algumas tentativas e conquistar a vitória. É uma simulação de um jogo de guerra, se você for pensar. Ô Pelé, você esteve na abertura do campeonato esse ano, foram mais de 5.000 pessoas. Lá no Independência, um espaço está acostumado a receber só o futebol. Qual que é a importância de trazer outras formas, assim, o futebol americano, daqui a pouco a gente vai entrar em outros assuntos relacionados a outros tipos de esporte também, e trazer essas outras coisas para BH? Primeiramente, parabenizar o meu amigo e presidente Abraão. Eu tive o prazer de assistir aquele espetáculo e uma das coisas que me impressionou muito foi os torcedores com os filhos. Então eu vi as crianças vibrando, o pai ensinando a regra. Então realmente isso aí pode ter certeza que o futebol americano a médio prazo vai ter um crescimento muito grande, não só aqui em Belo Horizonte, mas em todo o país. E eu conversando com o presidente, eu sugerindo a ele que converse com o prefeito e vê um espaço público para que possa fazer uma arena do futebol americano. Para quê? Para que as pessoas mais simples da periferia tenham a condição de usufruir também. E ele, como presidente da federação, montar algumas clínicas para massificar o futebol americano, que é importante não só para a modalidade, mas para todos os belo-horizontinos. São muitos desafios, não digo nem só de logística para trazer isso aqui para BH, mas de incentivar culturalmente as pessoas e também de conseguir espaço para isso, porque vocês já treinaram e já fizeram campeonatos na Arena do Jacaré e em outros campos menores e agora conseguiram independência. Qual que é a dificuldade de fazer isso aqui em BH? É uma questão muito mais de logística, de espaço mesmo, se for pensar. A gente utiliza o mesmo campo que o campo de futebol. As nossas medidas cabem ali dentro e a gente faz essa montagem. Um ponto que para a gente é muito interessante é que o jogo não é apenas uma partida de futebol americano, é um evento. Desculpa, é um evento. Então, assim, o jogo ele começa meio-dia, quando os pais chegam com os filhos, familiares e parentes começam a chegar no estádio e ali eles começam a entrar no clima do jogo. Um ponto que é muito interessante, que quando a gente fala de torcida, foi uma preocupação da Arena, mas foi algo que a gente deixou muito claro para eles e depois tivemos um retorno muito legal. A gente não faz separação de torcida. A entrada é pelo mesmo portão, eles se distribuem na arquibancada naturalmente e nem por isso a gente enfrenta alguma dificuldade com isso. Então é um elemento cultural que vem junto do esporte que a gente tem mantido aqui. Hoje, o principal desafio assim, são espaços. Você não pode jogar futebol americano num campo de terra, por exemplo. Porque hoje a gente joga futebol americano, é um esporte de contato, de queda, então a gente precisa sim de uma estrutura gramada, assim como precisamos de vestiários. Então, a principal dificuldade é o espaço para a prática do esporte. Então eu posso brincar de futebol americano numa praça, por exemplo, e muitas vezes a gente faz isso como divulgação, muitas vezes as pessoas começam, o time mesmo, o Minas Locomotiva, começou dessa forma, com o pessoal brincando numa praça. Mas para a prática de esporte de alto rendimento, que é o ponto que estamos chegando hoje, isso não é possível. A gente realmente precisa de um espaço que seja voltado para a prática do esporte. E isso que ele falou de não separar as torcidas é um desafio aqui, né, Pelé? Você que está no mundo do esporte há muitos anos sabe da dificuldade, dos problemas, da própria questão cultural das pessoas de muitas vezes nem respeitar o adversário. Sem dúvida, o espetáculo do esporte, na minha concepção, é as duas torcidas juntas, divide meio campo para cada torcida. Hoje você vai no Mineirão ou no Independência, você vê 95% de uma torcida e 5%
do outro time. Então, o espetáculo você vê na Europa, nos Estados Unidos, o espetáculo que o torcedor faz estando junto, na hora que um está atacando, tá gritando o nome do seu time, aí tomou a bola no contra-ataque, o outro time começa a gritar. Esse é o espetáculo e, além disso, o respeito e a socialização, a disciplina que tem com o torcedor, que é importante. Porque todas as pessoas que praticam esporte realmente tem que ter disciplina. Né? O esporte é disciplina. E a maioria das pessoas que estão ali assistindo, a maioria foi atleta ou sonham em ser um atleta futuramente. E falando nessa questão de ocupação do espaço público, antes da gente começar a gravação, você nos contava aqui a respeito de uma verba que já existe para a construção de uma piscina olímpica pública aqui em Belo Horizonte, que ainda está em negociação essa questão do espaço, de onde vai ser construído isso. Qual que é a importância disso e até da mobilização das pessoas para conseguir que isso seja viabilizado e leve pessoas da periferia, leve pessoas que muitas vezes não têm acesso a isso para a natação, para outros esportes? Sem dúvida, a natação é um esporte caro, né? Então, só os clubes que têm piscinas. E são clubes que realmente a maioria da população não tem acesso. Então, é um sonho meu, do presidente Maldo, da FAM, Federação Mineira de Natação, de ter uma piscina olímpica pública. A Federação Mineira irá administrar esse espaço e, em contrapartida, faria várias clínicas para as pessoas que não têm condição de pagar, de entrar numa piscina. Então, realmente, é um sonho que está perto de ser concretizado. Já conversamos com o prefeito, está quase nos pontos finais de acertar o terreno. A piscina, que é o valor de R$1 milhão, uma piscina olímpica, a federação já ganhou do COB. Então, já é um prêmio para Belo Horizonte. O COB, ele deu 16 piscinas dessas para todo o Brasil. E Belo Horizonte foi premiada com esse presente. Então, nós, políticos, gestores, correr atrás do espaço e dar essa oportunidade para as pessoas menos favorecidas, através da natação. Porque no voleibol, futebol americano, futsal, basquete, já tem ginásios à vontade para essa socialização e para essa inclusão usando o esporte, essa ferramenta que é a melhor ferramenta, na minha concepção, que é de socialização, integração e disciplina. Braga, comenta um pouquinho para a gente também da questão que vocês fazem, a divulgação do futebol americano nas escolas, para mostrar um pouco assim, a preparação, porque na hora que a pessoa vai chegar já mais velha para poder, quando tem idade já de jogar, já tem uma noção, porque nós não temos uma cultura de futebol americano, muitas pessoas nunca viram um jogo de futebol americano, não entendem das regras. Como que funciona isso? Hoje já existem alguns projetos, como em Pouso Alegre, em Monte Santo, são projetos que acontecem dentro de escolas, com crianças desde 10, 12 até 16, 17 anos. Mas esse é um projeto que a gente está pensando em colocar em execução agora para esse próximo ano, para que isso seja incluído no circuito de jogos escolares. Então, dessa forma, a gente consegue trazer o esporte mais cedo para a vida dessas crianças mesmo. Elas começam a aprender alguns conceitos daquele esporte cada vez mais bem fundamentados. E aí, quando chega numa equipe principal, uma equipe adulta, ela já tem o conhecimento básico da atividade. Porque hoje é a dificuldade que todos os times, não só aqui em Belo Horizonte, mas no Brasil inteiro, enfrentam, né? A gente pega alguns jogadores que mostram algum potencial, mas não sabem nada do esporte. Então existe um longo ciclo de preparação desse jogador até que ele aprenda não só as regras, que não são muitas, mas ainda assim são bem diferentes do que a gente tem no futebol, mas ele também aprenda como treinar adequadamente, como aprender a técnica para o esporte. Uma vez que a gente consegue trabalhar isso mais cedo, a gente desenvolve a paixão pelo esporte mais cedo. Então a gente tem um público maior, a gente tem uma mobilização maior e os projetos começam a acontecer de uma maneira mais fluida. E dois, o cara que decide dar continuidade, ele chega cada vez mais bem preparado. É o que acontece, eu acho, que com boa parte dos atletas amadores que a gente tem hoje. Ele começa a jogar na época de escola, em futebol de bairro, no vôlei no final de semana, e ele vai tomando gosto pelo aquilo, vai aprendendo a participar de competições, e quando ele forma, ele perde isso, porque acaba. Na verdade, a gente já tem um esporte hoje com o futebol americano que começa justamente, entre aspas, quando acaba.
A gente está querendo desenvolver cada vez mais essa base para que a gente tenha realmente um esporte de mais qualidade. Hoje, a gente já está à frente em América do Sul, América Latina. O objetivo agora é que a gente possa alçar voos um pouco maiores. E isso em ano de Olimpíada é mais importante ainda, né, Pelé? Temos aí, Belo Horizonte vai receber diversas delegações e precisamos disso, precisamos de desenvolver uma base de atletas e não só nos esportes já tradicionais, mas em outros esportes também. Esse ano é um ano muito importante para o Brasil, vai ter os Jogos Olímpicos. Eu converso com muitas pessoas do esporte, dou palestra e o pessoal sempre me pergunta: Pelé, esse ano a Olimpíada no Brasil, nós vamos ganhar mais medalha, né? Eu falei, moçada, não é assim. Por quê? Na minha concepção, o investimento está errado. Tem que investir na base. Massificando a base, você vai dar educação, disciplina para as crianças e automaticamente, você massificando o esporte, vai sair um Pelé do vôlei, um Abraão do futebol, futebol americano, vai sair um Cielo da natação, vai sair um Lucarelli do voleibol, um Oscar do futebol, um Oscar do basquete, uma Hortência do basquete também. Então, não é investir só no atleta olímpico. O atleta olímpico não se faz em 4 a 3 anos. O atleta olímpico você tem que preparar ele há 10 anos antes, né? Eu converso com alguns atletas que vão disputar a Olimpíada, eles recebem uma bolsa atleta, né? Acho que é de 10 a 15 mil reais, né? E eles não precisam disso. Por quê? Eles recebem 200 mil do patrocinador. Então é esse dinheiro que tem que ser empregado nas escolas, massificando o esporte, na base, na periferia. Para quê? Para que nós tenhamos um país melhor e automaticamente vai sair aqueles atletas de alto rendimento. Porque aonde se pratica milhões de pessoas praticando o esporte, vai sair aí 5, 6. O Abraão sabe disso. Quando você chega lá em cima no funil, do juvenil para o adulto, ali 95%, 97% vai seguir outra profissão. E aqueles 3% vão ser atletas de alto rendimento. Mas o legado que o esporte vai deixar para esses 97% é muito importante, que é a disciplina, a socialização, o equilíbrio emocional. Se vai fazer uma prova, Cefet ou vestibular, e você tem atleta no meio ali, pode ter certeza que o atleta vai sair na frente. Ele já tem um equilíbrio emocional. Já é mais concentrado, já é mais concentrado, foco, é diferente. Respeita mais, sabe que tem que estudar para fazer boa prova, como tem que treinar para jogar bem. Então, esse legado, isso é muito maravilhoso. E isso o esporte fez comigo. Eu posso falar de cadeira cativa, né? A oportunidade que o esporte me deu, me formou um cidadão. O grande atleta, o Pelé do vôlei, foi pelo o meu esforço, a minha determinação, aquele algo mais que eu quis, entendeu? Então isso é muito importante, o poder público saber investir e dar oportunidade. Essa palavra é muito importante. A oportunidade não é de ser grande atleta, primeiro o cidadão, o grande atleta é depois. E aí, mudando um pouquinho de assunto agora, falando de um pessoal um pouquinho mais velho, a TV Câmara, inclusive, já cobriu com você alguns momentos lá na igreja de São Mateus. Você nos contava aqui que são mais de 500 idosas que estão frequentando lá e fazendo esporte, quebrando talvez até um paradigma de que as pessoas mais velhas têm só que ficar em casa, a avó lá fazendo tricô, aquela coisa que a gente conhece tradicional, mudando um pouquinho a cara dessa população e tirando eles de casa, levando para fazer exercício. Como que é? Conta pra gente, Pelé. Eu tenho o projeto Esporte para Todos, que é para criança e adolescente, mas não podemos esquecer da terceira idade. Então eu tenho 5 núcleos que eu tenho quase 500 pessoas e vou abrir mais 3 núcleos. Estou negociando para abrir mais 3, para dar ginástica, alongamento, um pouquinho de dança para as pessoas acima de 50 anos. Eu tenho 58 anos, então eu sei que depois dos 50 anos, a importância, principalmente eu que fui atleta, eu não posso parar nunca, tem que estar sempre em atividade. As pessoas acima de 50 anos, fazendo uma atividade física, vai ter uma qualidade de vida melhor no final da sua vida. Por quê? Não só praticando, mas nos encontros sociais que tem ali, eu converso com um, converso com o outro, conto o meu problema, aí a pessoa conta o dela para mim, aí eu vejo que o dela é 1000 vezes pior do que o meu. E eu estou clamando de quê?
eu tenho que agradecer a Deus, que o meu é pequeno perante os demais. Então esse encontro dá mais motivação e mais qualidade de vida para as pessoas da terceira idade. E você vê isso entre os jovens também, porque nós conversamos a respeito da importância das redes sociais para difundir isso, para poder incentivar as pessoas a participarem. Você acredita que isso funciona mesmo? Sim, com certeza. A característica do futebol americano é ser um esporte muito inclusivo. A gente tem aquele cara que lá no início é o gordinho que fica excluído do futebol, é o magrinho que não pode correr junto dos outros, e aqui ele, pela característica dele de especialista, né? Então eu tenho um biotipo mais adequado para cada posição. E aí a gente percebe que aquele cara ali tem um potencial tão forte para executar uma função dentro de campo, que é tão fundamental para que o time consiga avançar, e é ele desenvolvendo esse sentimento de pertença ao grupo, como que ele consegue alterar a própria vida mesmo. Então, assim, é o cara que passa a comer melhor porque ele percebe que o companheiro do lado depende dele, é o outro que fala, não, peraí, então eu vou levar mais a sério estudar aqui as jogadas, porque no final das contas, se eu der bobeira aqui, é o esforço de todo o meu time que está ficando para trás. Então, o fator social, ele é um dos grandes motivadores do trabalho em equipe. Então, assim, é a minha experiência desde a época de colégio e quando eu saí foi onde eu encontrei uma forma de dar continuidade a isso. Porque esse sentimento de pertença em grupo e do trabalho de equipe, eu não acho que tem muito que pode bater o fator de motivação que isso traz. Então, assim, e hoje através de redes sociais a gente tem um alcance muito maior. Então eu consigo organizar um campeonato com um time que está em Uberlândia, com um time que está lá em Pouso Alegre e trazer pessoas que nem imaginaria que poderiam jogar futebol americano ou se interessar pelo esporte. Ele passa a conhecer o esporte e fala, nossa, peraí, então achei que era só aquele cara grande, forte e rápido, né? Não, peraí, para ele chegar lá existe um trabalho sendo desenvolvido. E você pode sim começar a prática hoje e ir desenvolvendo as habilidades necessárias para que você seja realmente um atleta de rendimento. Hoje, o futebol americano é um esporte amador no Brasil. A gente fala que é um esporte amador porque ninguém vive de futebol americano. Mas a dedicação que a gente tem é uma dedicação de atleta. Então a gente leva a sério o que a gente faz durante a semana, como que a gente encara o treinamento e, principalmente, como que a gente consegue capacitar essas equipes para que possam passar o treinamento para os jogadores e a gente possa realmente desenvolver o esporte em alto nível. Gente, muito obrigada pela presença. Obrigada, Pelé. De nada. E o Câmara Entrevista fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.